Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Jonas. Nós vamos dar início ao estudo do tema dilatação térmica dos sólidos ou dilatação térmica dos materiais, ok? Aí vocês poderiam perguntar, professor, o que é isso, dilatação térmica? Que fenômeno é esse? Pessoal, todos os materiais, todos os corpos, quando estão sujeitos a uma variação de temperatura, eles sofrem um fenômeno chamado de dilatação, que é um aumento nas suas dimensões ou uma diminuição em suas dimensões, ok? Nós vamos iniciar o nosso estudo pela dilatação linear. Existem 4 tipos de dilatação. A dilatação linear, a dilatação superficial, aquela que ocorre em áreas, a dilatação volumétrica, tá certo? E a dilatação que ocorre em líquidos. Nós estamos na aula 8, ok? E o tema desta aula é dilatação térmica linear dos sólidos. E também nós vamos resolver alguns exercícios de fixação sobre esse tema, dilatação térmica linear. Aqui nessa figura, nós temos aqui um trilho de um trem, ok? Pessoal, o trilho de um trem, por ter um comprimento muito extenso, ele está sujeito à variação no seu comprimento, em suas dimensões. Certo? Essa variação nós chamamos de dilatação térmica linear, em decorrência do seu grande comprimento, da sua grande extensão. É por isso que em determinados intervalos o trem ele tem que ser seccionado. Aliás, o trem não, desculpe, o trilho do trem tem que ser seccionado, tem que ser cortado, de maneira que as extremidades do trilho, naquele ponto onde foi seccionado, onde foi cortado, tem uma determinada distância, para que, quando o trem sofrer algum tipo de dilatação, em decorrência de variação de temperatura, essas extremidades não ocorram ali esforços nessas extremidades que vão causar deformações no trilho. Vejam esse exemplo aqui. Nós temos um trilho de um trem aqui, e aqui nós temos aqui uma deformação muito grande ocorrida aqui nesse trilho, porque os engenheiros não previram, né, esse seccionamento. Ou seja, esse trilho aqui é um trilho inteiriço, tá certo? Onde não tem nenhuma junta de dilatação para diminuir os esforços decorrentes da variação de temperatura, que faz com que ocorra uma dilatação linear, aumentando o comprimento desse trilho, e em determinado ponto onde esse comprimento não tem como mais se expandir, aí ocorre essa deformação. Isso aqui não pode ocorrer de forma alguma, né? Quando se projeta um trilho de um trem. Tem que se prever aqui uma junta de dilatação para que não ocorra essa deformação. Essa parte introdutória, ela fala algo que nós já comentamos, né? Que geralmente quando a temperatura de um corpo aumenta, suas dimensões também aumentam. A esse fenômeno de aumento das dimensões, nós chamamos de dilatação térmica. E quando ocorre a diminuição nas dimensões do corpo, em virtude da diminuição da temperatura, nós temos uma contração térmica, ok? Então, contração térmica é a diminuição nas dimensões de um corpo, ok? Pessoal, esse princípio, onde um corpo aumenta ou diminui as suas dimensões, ele é utilizado na fabricação da maioria dos termômetros, ok? Na próxima figura eu vou explicar aqui para vocês. Aqui temos 2 figuras, ok? A figura do lado esquerdo e a figura aqui do lado direito. Aqui nós temos um recipiente com um termômetro de mercúrio, tá certo? Para aferição da temperatura desse líquido que está dentro do recipiente, tá certo? Aqui, como não tem nenhuma chama aqui, esse frasco não está sendo aquecido, então este líquido está na temperatura ambiente, que é aproximadamente 35 graus, 36 graus, certo? Só que quando esse líquido ele começa a ser aquecido, o termômetro, por ter mercúrio no seu interior, o mercúrio ele começa a ser aquecido e ele começa
ele começa a passar por um processo de dilatação, ok? As suas dimensões começam a aumentar e aí marcar temperaturas à medida que esse líquido aqui ele é aquecido, ok? Então esse aqui é o princípio de funcionamento por meio do aquecimento do mercúrio que está dentro deste termômetro. Como eu tinha falado para vocês, existem quatro tipos, mas aqui estão representados três tipos de exemplo de dilatação. Por exemplo, o exemplo A representa uma dilatação linear, porque ocorre ao longo do comprimento, tá certo? Aqui nós temos aqui um exemplo, no exemplo B, um exemplo de dilatação superficial ou um exemplo de dilatação de uma determinada área. E aqui no exemplo C, nós temos aqui um determinado corpo tridimensional sendo aquecido. Esse corpo também sofre um processo de variação das suas dimensões, do seu tamanho, nas suas três dimensões, tá certo? Largura, altura e comprimento. Pessoal, no estudo da dilatação linear, é importante nós conhecermos quais são as grandezas que vão influenciar na determinação da variação do comprimento, né, dos corpos. Vamos analisar essa figura aqui, por exemplo, a figura A. Nós temos aqui uma barra cujo comprimento ela é de 100 centímetros. 100 centímetros corresponde a 1 metro, ok? Essa barra ela é aquecida. Quando ela é aquecida, ela sofre uma variação no seu comprimento. Olha aqui, ó, essa mãozinha aqui. Esse trecho aqui, na cor preta, tá certo? É a variação no comprimento desta barra, depois que ela é aquecida. Tá? Esse texto aqui está falando que ela foi aquecida a 10 graus Celsius. Então, ela teve um comprimento aqui, olha, uma variação no seu comprimento de 0,012 centímetros, que foi a variação ocorrida no seu comprimento, que nós chamamos de ΔL. L é o comprimento, ok? E ΔL é a variação no comprimento. Agora, vejam bem, se nós aumentarmos aqui, aqui nós fizemos o experimento com uma barra de 1 metro de comprimento, mas se nós pegarmos aqui uma barra agora de 200 centímetros ou 2 metros de comprimento, ok? Vamos supor também que essa barra ela recebeu a mesma quantidade de energia que recebeu essa barra anterior, ou seja, ela teve uma variação aqui de temperatura de 10 graus Celsius também, ok? Repare bem, pessoal, por essa barra ter um comprimento maior, ela teve uma variação no seu comprimento maior também, ok? E vejam bem, olha só, o comprimento aqui, no exemplo A, a variação no comprimento foi de 0,12 centímetros. No exemplo B, por conta da barra ter o dobro do tamanho da barra A variação no comprimento também foi o dobro, ou seja, 0,024 centímetros. Isso nos leva a uma importante conclusão. Essa conclusão que está destacada aqui abaixo, que a variação do comprimento ΔL é a variação do comprimento de uma barra que sofre um aquecimento, é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial. Ok, pessoal? O que isso quer dizer? Quanto maior é o comprimento inicial de uma barra, maior será a variação do seu comprimento quando ela for aquecida. Ok? Entenderam esse princípio? Tem outro princípio que nós vamos explicar para vocês em seguida. Vejam só, pessoal. Voltando ao exemplo da barra de ferro de comprimento inicial de 10 centímetros, a elevação de 10 graus na temperatura produz uma dilatação de 0,12 centímetros. Agora vejam só. Uma elevação de temperatura 2 vezes maior, ou seja, de 20 graus, faz o comprimento da barra aumentar 0,024. Isto é, acarreta uma dilatação igual ao dobro da anterior.
O que isso quer dizer, pessoal? Nós temos aqui, por exemplo, uma barra de 1 metro de comprimento e uma mesma barra de 1 metro de comprimento. Quando eu aqueço esta barra aqui, aliás, quando essa primeira barra, essa barra A, tem uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, ela tem uma variação de comprimento de 0,12 centímetros, tá certo? Quando a variação de temperatura dessa mesma barra, quando a variação de temperatura dessa mesma barra de 100 centímetros, ou seja, 1 metro, é o dobro, ou seja, 20 graus Celsius, nós temos uma variação no comprimento, a variação no seu comprimento também é o dobro, ok? Então, nós concluímos, pessoal, aqui, através desse comentário aqui em destaque, que a variação do comprimento, ΔL de uma barra, que sofre aquecimento, é diretamente proporcional, né, à variação da temperatura também. Ela é diretamente proporcional ao tamanho da barra e é diretamente proporcional à variação de temperatura, ou seja, quanto maior for a variação de temperatura, maior será a dilatação ocorrida em uma barra, ok? Olhem só, quando nós repetimos a experiência anterior para diversos tipos de materiais ou barra, nós constatamos o seguinte, que a variação no comprimento de uma barra que sofre aquecimento, ela depende do material que constitui a barra. Então, isso nos leva a crer que cada material, cada corpo, tem uma forma específica uma forma não, se dilata segundo um critério específico, de acordo com as suas características, dos átomos, dos arranjos dos átomos de cada corpo, de cada material, ok? Essa característica específica de cada corpo, de cada material em se dilatar, ela é representada pelo coeficiente de dilatação linear, ok? Esse coeficiente de dilatação linear é uma característica de cada material. Dessa forma, nós acabamos de explicar para vocês que a dilatação que ocorre nos corpos, elas são diretamente proporcional ao comprimento, tá certo? Ao comprimento do corpo, o comprimento inicial, ok? Aqui é o comprimento inicial, diretamente proporcional à variação de temperatura, que nós vamos chamar de delta θ. Esse triângulozinho aqui, pessoal, recebe o nome de delta, ok? É uma letra grega chamada delta. E esse zero aqui com um cortezinho no meio, assim, ó, é uma letra grega também chamada θ. Então, delta θ é a variação de temperatura, ok? Variação de temperatura. E depende também do alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, tá? Coeficiente de dilatação linear, que depende do material. Então, a variação no comprimento de um corpo sujeito a aumento ou diminuição de temperatura é diretamente proporcional ao comprimento inicial do corpo, à variação de temperatura e a este alfa aqui, que é o coeficiente de dilatação linear. Tá? Pessoal, a variação, olha só, a variação no comprimento, como ela é diretamente proporcional a essas três grandezas aqui, para me determinar a variação no comprimento, a dilatação ocorrida, eu tenho que multiplicar essas três grandezas, ou seja, eu multiplico o alfa pelo L, pelo comprimento inicial, e multiplico também pela variação de temperatura. Esta aqui é a fórmula que nós empregamos para determinar a variação, ou seja, a dilatação linear ocorrida no comprimento dos corpos, ok? No comprimento de um sólido, tá certo? Nós vamos sempre empregar esta fórmula aqui, esta relação, para calcular
a variação ou a dilatação linear, ok? Lembrando que ΔL é variação no comprimento, ou dilatação no comprimento, tá? Alfa é o coeficiente de dilatação linear que vai depender de cada material. L0 é o comprimento inicial da barra, e Δθ é a variação de temperatura. Esses valores serão fornecidos para que nós temos condições de determinar esse ΔL, ok? É importante nós destacarmos que nós iremos resolver exercícios onde o enunciado da questão irá pedir para nós determinarmos o alfa, ou seja, o coeficiente de dilatação linear. Nós podemos determinar o coeficiente de dilatação linear através desta fórmula aqui, olha só, da seguinte forma, olha só, ΔL, que é ΔL? É alfa vezes L0 vezes Δθ. Eu quero determinar o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, ok? Como é que eu faço para determinar esse alfa? Eu isolo o alfa. De que forma? Vou pegar aqui, olha, vou dizer que alfa vai ser igual a quem? Vai ser ΔL dividido, o ΔL vai dividir pelo L0 vezes o Δθ, dividido por L0 vezes o Δθ. Então, se eu tiver, pessoal, a variação, se eu tiver o valor da dilatação linear, o valor do comprimento inicial e o valor da variação da temperatura, eu descubro quanto vale o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear do corpo, ok? Esse cálculo está representado aqui, olha, tá certo? Um exemplo onde o ΔL vale 0,12 centímetros, o comprimento inicial vale 100 centímetros e a variação de temperatura é igual a 10 graus Celsius, tá certo? Eu faço essas contas todas aqui, eu vou obter um alfa igual a 0,00012 centímetros por centímetros vezes graus Celsius. Repara bem, por que centímetro aqui em cima, pessoal? Porque aqui, olha, o ΔL é medido em centímetro, o comprimento inicial é medido em centímetro também, e a variação de temperatura é medida em graus Celsius. Então, eu tenho aqui a unidade final, centímetro por centímetro graus Celsius, ok? Mas veja bem, eu posso cancelar esse centímetro com esse centímetro. E aí, o valor vai ficar assim, ó, 0, quantos zeros nós temos aí? Nós temos quantos zeros? 1, 2, 3, 4 zeros. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho, pessoal, o grau Celsius fica embaixo, tá certo? Toda vez que o número está no denominador, eu quero passar esse número para o numerador, eu pego, coloco ele aqui no numerador e elevo ao expoente negativo. É por isso que a unidade de medida do coeficiente de dilatação linear é graus Celsius elevado a menos 1. Vocês vão verificar no decorrer da resolução das questões que vai aparecer muito aqui nos problemas essa unidade, graus Celsius elevado a menos 1. E para efeito de curiosidade, já estou explicando aqui de onde vem, tá certo? Essa unidade, graus Celsius elevado a menos 1. É porque esse grau Celsius aqui, ele aparece aqui, eu corto centímetro com centímetro, ok? Esse grau Celsius ele está no denominador. Então, para ele ir para o numerador, ele vai para o numerador, mas aí o expoente dele fica negativo, tá certo? Vocês lembram da matemática? Toda vez que o expoente de um número é negativo, eu inverto o número, ou seja, esse número aqui vai para o denominador e o que está aqui no denominador vai para o numerador. Como no denominador tem um 1 aqui, ó, aí ficaria 1 aqui, ó, 1 e grau Celsius aqui no denominador. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Mas vocês vão ter oportunidade de compreender melhor esse conceito nas próximas aulas, tá certo? Na tabela desse slide aqui, pessoal, nós verificamos alguns coeficientes de dilatação linear de alguns materiais, como, por exemplo, a porcelana, que tem um coeficiente de dilatação linear de 3 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Estão vendo aqui, olha?
graus Celsius elevado a menos 1 é a unidade de medida de coeficiente de dilatação linear, ok? Então, veja bem, aqui nós temos aqui, ó, em ordem decrescente, aqui, ó, do maior para o menor. O material que tem um dos maiores coeficientes de dilatação linear é o chumbo. O chumbo tem um coeficiente de dilatação linear de 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Ok? O zinco, 26, é um pouco menor. E até a porcelana. A porcelana tem um coeficiente de mais baixo aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 6. Olha o vidro Pirex, que nós colocamos dentro do micro-ondas para aquecer os alimentos ou até mesmo para assar um frango, né? Ele tem um coeficiente de dilatação de 3,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Lembrando que, né, para nós colocarmos um vidro dentro de um forno para aquecer algum alimento ou para assar uma carne, um frango, não pode ser aquele vidro comum, né? Porque o vidro comum ele tem um coeficiente de dilatação baixo, então ele quebra, tá certo? Então tem que ser aqui, ó, um vidro Pirex que tem um coeficiente de 3, aliás, o Pirex tem o coeficiente de 3,2 vezes 10 a menos 6. Olha só, o vidro comum tem um coeficiente de 9, aliás, 9 vezes 10 a menos 6. Esse vidro comum aqui, pessoal, como ele dilata mais, então ele quebra, tá certo? Esse aqui ele dilata menos, então ele resiste mais à temperatura. E você pode usar perfeitamente o vidro Pirex para aquecer seus alimentos ou para fazer algum alimento assado dentro do forno ou até mesmo no micro-ondas. Essa parte aqui inferior do slide tem algumas contas aqui, algumas fórmulas, mas eu vou colocar aqui para vocês na parte superior e maior, para vocês terem uma melhor compreensão. Pessoal, nós explicamos para vocês que, olha só, a variação no comprimento de um corpo é o seu comprimento final menos o seu comprimento inicial, ok? E olha só, nós dissemos também que a variação no comprimento de um corpo sujeito à dilatação é o quê? É alfa vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura, ok? Só que vejam bem, o ΔL, pessoal, a variação do comprimento é o comprimento final menos o comprimento inicial, ou seja, é o comprimento final menos o comprimento inicial. Isso vai ser igual aqui a alfa vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Eu vou deixar aqui o comprimento final aqui. Vamos supor que eu queira determinar o comprimento final. Esse L é o comprimento final. Esse L0 é o comprimento inicial. Eu vou passar o comprimento inicial aqui para o segundo membro. Quando eu passo o comprimento inicial, que é negativo, para o segundo membro dessa igualdade, ele troca de sinal. Ele fica positivo aqui, ó. Aí eu vou somar com quem? Com alfa vezes L0 vezes delta θ, ok? Então, isso quer dizer o seguinte, que o comprimento final é o comprimento inicial mais isso aqui, ó. Mas quem é isso aqui? Isso aqui é a variação do comprimento, ok? Comprimento final é o comprimento inicial mais a variação do comprimento, tá certo? Isso aqui é uma relação importante que nós precisamos saber. Outra coisa que nós temos que saber é isso aqui, olha, que a variação do comprimento é o alfa vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. É uma outra relação importante, tá certo? Agora, aqui está escrito de uma outra forma, eu vou explicar para vocês uma outra forma de escrever essa equação, ok? Eu vou repetir aqui, ok? Eu vou repetir essa equação que está aqui, ó. L é igual a L0 mais alfa L0 delta θ. Está aqui, repetir. Ó, L é igual. Como aqui aparece L0 e aqui aparece L0, quando eu tenho em duas parcelas o mesmo valor, eu posso colocar em evidência, né? Eu vou colocar L0 vezes. Quando eu coloco esse valor em evidência, ele vai sair para fora aqui de um parêntese, e aqui, ó, esse L0 está multiplicando por 1. Eu vou colocar 1 aqui, ó, mais esse L0 saiu aqui para fora,
Então, eu vou colocar aqui alfa vezes delta teta. Opa, deixa eu voltar. Isso aqui é uma outra forma de eu escrever, ok? Mas eu prefiro, pessoal, usar esta forma aqui, ó, tá certo? Esta aqui. É a que eu prefiro mais usar, eu acho mais fácil, ok? Uma coisa que é importante eu explicar para vocês é o conceito de dilatação relativa, ok? Pessoal, o conceito de dilatação, vou representar pela letra D, tá? DR, dilatação relativa. Dilatação relativa é o seguinte, é a razão entre a variação do comprimento pelo, pelo comprimento inicial. Então, se você quiser, isso aqui é expresso em porcentagem. Então, se você quiser saber, o problema é perguntar para você, olha, qual foi a dilatação relativa ocorrida em uma barra, aí você tem que pegar, dividir a dilatação ocorrida, tá certo? Dividida pelo comprimento inicial. Tá aqui, olha. A variação no comprimento dividido pelo comprimento inicial é o conceito de dilatação relativa, ok? Nesse outro slide aqui, nós estamos explicando, né, como é que se faz o gráfico da dilatação linear. A dilatação linear ela tem um gráfico, tá certo? Está aqui representado este gráfico. Olha só, nesse eixo horizontal, nós estamos representando aqui graus Celsius, ou seja, a temperatura. E nesse eixo aqui vertical, nós estamos representando o comprimento, visto que a dilatação varia com a temperatura, tá certo? A temperatura e o comprimento, tá certo? Então, aqui, quando, por exemplo, a temperatura de um determinado corpo, um corpo qualquer, um corpo genérico, é 0 graus Celsius, tá? O seu comprimento inicial é quanto? É L0, está representado aqui, ó. Ok? Deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Então, aqui, quando a temperatura inicial é igual a 0 graus, tá certo? O corpo não tem dilatação nenhuma, ou seja, o seu comprimento é L0, o comprimento inicial. À medida que esse comprimento ele vai aumentando, olha só, ele vai aumentando, o comprimento do corpo também vai aumentando. Tá certo? De maneira que o comprimento do corpo vai aumentando, e quando o corpo ele é aquecido a uma determinada temperatura, que nós vamos chamar de θ, ok? O comprimento do corpo está em L, tá certo? L é o comprimento do corpo. De maneira que, olha, o comprimento final do corpo é o comprimento inicial mais esse pedaço aqui, olha, esse pedaço aqui representa a variação de temperatura, ou seja, o L menos o L0 é a variação de temperatura, tá certo? E a variação de temperatura, nós sabemos que a variação de temperatura é medida pelo seguinte produto, alfa vezes L0 vezes delta teta, ok? Tá certo? Então, aqui representa o gráfico da variação, o gráfico da dilatação linear, ok? Outro conceito que eu gostaria de explicar para vocês é o conceito de lâmina bimetálica. O que é uma lâmina bimetálica? Está aqui o conceito, pessoal. Olha, a lâmina bimetálica é um dispositivo constituído de duas tiras justaspostas e bem aderidas, feita de metais com coeficientes de dilatação diferentes. Okay? Nós temos aqui, olha só, duas lâminas. São duas lâminas finas, tá certo? Elas são justaspostas, ou seja, colocada uma colada na outra, tá? Então, quando essas duas lâminas, elas possuem coeficientes de dilatação linear diferentes, ou seja, olha, o alfa de uma é maior do que o alfa da outra, ok? O coeficiente de dilatação linear da lâmina A, que é a lâmina que está na parte superior, é maior do que o coeficiente de dilatação linear da lâmina B, a lâmina que está na parte inferior. São duas lâminas que são fabricadas em materiais diferentes. Okay? Olha só, quando essas duas lâminas elas são aquecidas, o que acontece? Essas lâminas elas começam a aumentar o seu comprimento. Só que esse comprimento ele aumenta de forma diferente. Como essas lâminas elas possuem coeficiente de dilatação linear diferentes, então a lâmina superior
por ter um coeficiente maior, ela aumenta o seu comprimento numa velocidade maior também do que a lâmina inferior. De maneira que ela começa a aumentar o seu comprimento e ela começa a curvar, olha só, dessa forma, ok? Ela forma aqui, olha, tipo uma parábola com concavidade voltada para cima, né? A parte superior ocorre uma deformação na parte superior. Estão vendo aqui por esse exemplo aqui, olha. Tá vendo? Então, quando vocês visualizarem um desenho onde se fala que se trata de uma lâmina bimetálica, o que a informação vai pedir qual é a informação que a questão irá pedir de vocês? Com certeza será sobre o coeficiente de dilatação linear, ok? Você entende que só por essa figura aqui e com a informação que se trata de uma lâmina bimetálica, aqui nós temos que o coeficiente de dilatação linear desta lâmina A é maior do que o coeficiente de dilatação da lâmina B. Essa é a informação mais relevante, ok, pessoal? Neste slide, nós fizemos um apanhado das fórmulas que vocês vão precisar para resolver as questões, tá certo? Os exercícios que tratam sobre dilatação térmica linear, ok? Veja bem, aqui está bem explicado, são as fórmulas que você vai precisar saber para resolver as questões que nós propomos, onde L é o comprimento final, tá certo, da barra, L0 aqui é o comprimento inicial, alfa é o coeficiente de dilatação linear do material, delta θ é a variação da temperatura, e o delta θ é o que é? A temperatura final menos a temperatura inicial, ok? Nós temos aqui essas duas fórmulas, que é a fórmula geral da dilatação linear, ok? Essa aqui, L é igual a L0 vezes 1 mais alfa delta θ, ok? Ou essa segunda aqui, que é a fórmula que eu prefiro utilizar, tá certo? Que eu considero melhor de trabalhar, onde os cálculos ficam assim mais fáceis. Essa primeira aqui eu acho que é mais um pouquinho complicada. Eu vou utilizar essa aqui com vocês, tá certo? E essa aqui, olha, que deriva das outras, ΔL é igual a alfa, L0, delta θ. Nós já sabemos quem é alfa, quem é L0 e que delta θ, que nós já falamos aqui acima, ok? O alfa é a relação entre a variação do comprimento pelo comprimento inicial e pela a variação da temperatura. E a determinação da dilatação relativa se determina dividindo-se a dilatação linear pelo comprimento inicial. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Esses conceitos iniciais e na próxima aula nós vamos fazer exercícios, tá certo? Muito obrigado, hein? Bons estudos!